Rádio Rosário. Você pode interagir conosco. Inscreva-se no canal. Deixe o seu like. Se quiser, também comente e compartilhe este vídeo. Esse São João Paulo II sobre João Batista Scalabrini, profundamente enamorado de Deus e extraordinariamente devoto da Eucaristia. Ele soube traduzir a contemplação de Deus e do seu mistério em uma intensa ação apostólica e missionária, fazendo-se todo em todos para anunciar o Evangelho. João Batista Scalabrini é celebrado neste dia 1º de junho. Ele é fundador da Congregação dos Missionários Scalabrinianos. O superior-geral da congregação, o padre serafinense Leonir Chiarello, participa da nossa programação fazendo um resumo sobre Scalabrini, a missão do carisma e ainda sobre a celebração de profissão perpétua de 4 seminaristas da congregação que acontece hoje. Neste primeiro momento, padre Leonir Chiarello traça a biografia do bem-aventurado João Batista Scalabrini, as suas formações na vocação aos migrantes e os feitos. Celebramos no dia 1º de junho deste ano de 2021 os 166 anos da morte do nosso beato fundador, o bispo de Piacenza, João Batista Scalabrini. O beato Scalabrini, ele nasceu no norte da Itália, em Fino Mornasco, na província de Como. Ele foi ordenado padre e depois foi reitor do seminário da cidade onde ele nasceu, em Como, e com apenas 36 anos de idade ele foi ordenado bispo de Piacenza, uma das grandes dioceses no norte da Itália, perto de Milão. E como padre, como bispo, ele sempre esteve muito atento às necessidades pastorais do povo ao qual ele esteve a serviço. Na diocese de Piacenza, por exemplo, ele visitou 5 vezes as 365 paróquias da diocese. Ele cumpriu com essa missão das visitas pastorais, esse estar próximo ao povo que sofria, o povo ao qual ele tinha sido enviado também como bispo, como pastor. Ele celebrou também 3 sínodos, buscando criar comunhão na igreja diocesana. Ele fundou escolas, fundou um movimento catequístico, um catecismo também, uma escola de catequese. E o Papa Pio IX, de fato, o definiu, o chamou o apóstolo do catecismo. Ele foi um bispo muito atento às necessidades religiosas e também sociais do seu povo. Na época tinha o grande problema das mulheres que iam recolher o arroz ou cultivar o arroz, que eram muito exploradas. Ele criou uma associação com elas, instituições para a atenção de surdos-mudos e de pessoas necessitadas. Ele fundou um banco e especialmente ele é conhecido como o pai dos migrantes. Ele, diante do grande drama da migração italiana, milhões de italianos que saíam como fruto da Revolução Industrial e falta de trabalho, que saíam para os Estados Unidos e para o Brasil principalmente. Ele fundou então em 1887 a nossa Congregação dos Missionários de São Carlos, conhecida hoje como os Missionários Scalabrinianos, e aí no Brasil também como os Padres Carlistas. 2 anos mais tarde, em 1889, ele instituiu uma associação de leigos para a assistência dos migrantes, a Associação São Rafael, e em 1895 ele fundou também a Congregação das Irmãs Missionárias de São Carlos, as Irmãs Scalabrinianas, que trabalham aí no Brasil. Essa proximidade dele com as necessidades dos migrantes fez com que ele tomasse a decisão de visitar as missões scalabrinianas no continente americano. Então, em 1901, ele visitou as missões nos Estados Unidos e em 1904 ele visitou também as missões aí no Brasil. Ele esteve, por exemplo,
próximo aí da nossa querida Serafina Correia. Ele esteve em Nova Bassano, esteve em Encantado visitando as comunidades de imigrantes italianos. E fruto também das consequências da visita que ele fez ao Brasil, pelas suas condições de saúde, ele acabou falecendo um ano depois, no dia 1º de junho de 1905. Ele foi um grande homem que trabalhou também nos temas culturais, políticos, para o tema da unidade da Itália e também para a relação entre a fé e a cultura, a fé e a política, a fé e a sociedade. Então ele é um exemplo desse compromisso nosso cristão da igreja com o mundo e com as necessidades do mundo atual, da sua época e da nossa época. E ele, como sabemos, essas pessoas que vivem em modo heróico as virtudes, os valores evangélicos, eles não vivem de forma isolada. Eles, junto com eles, geralmente há outras pessoas que partilham esse modo de vida. E celebramos também no dia 31 de maio de 2021, celebramos também os 80 anos de morte de um dos primeiros missionários que ele enviou ao Brasil, que é o venerável Massimo Rinaldi, que foi pároco em Encantado. Depois ele, voltando para a Itália, foi bispo de Rieti, e estamos celebrando hoje, 31 de maio, aqui em Rieti, na diocese de Rieti, com o bispo de Rieti. Estamos celebrando esses 80 anos da morte de um dos nossos co-irmãos, o Massimo Rinaldi, que foi um grande santo que viveu junto com Scalabrini. E junto com ele também tem a Madre Francesca Cabrini, o Dom Orione e outras pessoas santas que partilharam, Dom Bosco, que partilharam os ideais de uma igreja comprometida com a fé e com a cultura, com a sociedade. E sobre os desafios atuais da missão escalabringana no mundo, o superior-geral comenta que os desafios que enfrentam hoje como escalabringanos no mundo estão ligados a essa proximidade com o qual o fundador viveu, que leva ao acompanhamento integral aos migrantes. Os principais desafios que enfrentamos hoje como escalabrinianos no mundo estão ligados a essa proximidade com a qual também o nosso fundador viveu e partilhou a sua vida com os migrantes. Essa proximidade que nos leva a um acompanhamento integral nas missões onde estamos, dos migrantes, refugiados e marinheiros que acompanhamos, acompanhando as dimensões, a vida espiritual, a dimensão social, a dimensão econômica e dos direitos dessas pessoas que se veem obrigadas a deixar um país e buscar melhores condições em outro país. Pensamos, por exemplo, nas pessoas que são obrigadas aqui no nosso continente americano a fugir da situação de crise da Colômbia ou da Venezuela, principalmente, da América Central, do Haiti. E também, se queremos, vendo também as migrações internas que existem no nosso Brasil. O Brasil é um país, como sabemos, que foi desenvolvido e foi historicamente crescendo com a participação de imigrantes de todos os lugares do mundo. E assim é em todo o mundo hoje. Os migrantes se movem de um lugar a outro e muitas vezes eles são explorados, não são acolhidos, são discriminados. Então nós buscamos, diante desses desafios, como igreja, ser uma igreja acolhedora, ser uma igreja que também ajuda eles a se integrarem na sociedade com os direitos e com os deveres também de ir assumindo as responsabilidades no país de acolhida. Em sintonia com o convite do Papa Francisco, nós, como escalabrinianos, fiéis ao carisma e à missão que recebemos do nosso fundador, buscamos estar a serviço dessa igreja que migra, dessas pessoas que mudam de um lugar a outro e
por causa disso, precisam de uma atenção específica, como eu falava anteriormente, nas dimensões religiosas, sociais, culturais, econômicas. Outro grande desafio é aquele de trabalhar em conjunto com outras entidades da Igreja, da sociedade civil e dos governos, dos organismos internacionais, para ir criando políticas e programas que permitam uma convivência pacífica entre as sociedades locais de acolhida e as comunidades de imigrantes que chegam, trabalhando na perspectiva dos países de origem, trânsito e destino dos migrantes. E o último grande desafio é aquele de contar com novas vocações, novos co-irmãos, pessoas dispostas a partilhar esse carisma conosco, e por isso também nós estamos rezando e ao mesmo tempo assumindo esse compromisso de animar os jovens que queiram partilhar esse carisma, essa missão a serviço dos migrantes. E hoje temos a alegria, no dia 1º de junho, de receber um novo integrante da nossa congregação, que é o nosso serafinense, o Gabriel Batistella. E o seminarista serafinense Gabriel Batistella fará a profissão perpétua em celebração em Roma, na Itália. O padre Leonir fará esta celebração. Hoje, 1º de junho de 2021, o nosso querido Gabriel Batistella, serafinense, vai fazer os votos perpétuos na nossa congregação, os votos de pobreza, castidade e obediência aqui em Roma. Eu vou ter a alegria de presidir esta celebração como superior geral dos missionários de São Carlos Escalabrinianos, e é uma grande alegria para a nossa família escalabriniana, para a nossa paróquia de Serafina Correia, que, animada pelo Padre Ivo, pelo Padre Vincenzo e o grupo vocacional, sempre está rezando e promovendo iniciativas a favor do discernimento, do chamado de Deus, para estar a seu serviço na vida religiosa, sacerdotal, além da vida laical. Nós tivemos a alegria neste ano de ter em Serafina Correia a ordenação de 2 diáconos, o Walter Rossetto e o Gilberto Chiarello, e este ano temos a alegria também dos votos perpétuos do nosso querido Gabriel Batistella, e que no próximo ano esperamos ter a alegria de celebrar também a ordenação sacerdotal dele, junto com o Joelmar, que está estudando teologia em Passo Fundo. Então a nossa paróquia, ela está colhendo essas flores, esses frutos do compromisso, da oração, do apoio de tantas pessoas, famílias, do grupo vocacional, do pároco Padre Ivo, Padre Vincenzo, Padre Aldo, que esteve aí também nos últimos anos, animando os jovens que sentem o chamado de Deus para estar a serviço do seu povo. E como falava anteriormente, como o nosso fundador, o Beato Scalabrini, convidou e criou um grupo de pessoas dedicadas na época dele, como o Máximo Rinaldi, o Padre José Marchetti, que depois, junto com a irmã dele e a mãe dele, ajudaram o Scalabrini a fundar a Congregação das Missionárias Scalabrinianas, com o Dom Orione, com outros santos que viveram Dom Bosco na época dele. Assim também hoje Deus continua chamando, através do carisma escalabriniano, a outros jovens que se dediquem a esse serviço da Igreja, como religiosos ou como religiosas, como sacerdotes na nossa Congregação dos Missionários de São Carlos, como religiosas na Congregação das Irmãs Escalabrinianas, ou também a outras vocações, outros carismas. Como sabemos, na nossa cidade, em Serafina Correia, temos vários sacerdotes escalabrinianos ou de outras congregações, irmãos e irmãs, que, sentindo esse chamado, se dispuseram a doar a própria vida a Deus e a serviço dele. Então nós queremos renovar também o nosso compromisso de continuar rezando pelo Gabriel, pela perseverança dele, e para que Deus continue chamando outros jovens da nossa paróquia para dedicar a própria vida a serviço de Deus.
E o superior-geral Padre Leonir Chiarello conclui dizendo que o Beato Scalabrini manifestou com a própria vida essa presença de Deus na vida dele, que buscou levar aos migrantes. A mensagem final nesta celebração dos 166 anos da morte do nosso fundador é uma mensagem de esperança. Nós estamos enfrentando uma pandemia mundial com muitas incertezas, com muita insegurança, com muitos medos. E desde a perspectiva da fé nós somos chamados por Deus a confiança nele. Ele está conosco. Jesus, no discurso de despedida dele na última ceia, ele repetiu em várias oportunidades: eu estarei convosco, permanecei no meu amor. Ele permanece em nós e nós somos convidados a permanecer nele. E ele conclui esse discurso também quando ele se despede dos discípulos: eu estarei convosco até o fim do mundo. Deus permanece conosco e o nosso beato fundador, ele manifestou com a própria vida essa presença de Deus na vida dele, que ele buscou levar também para aqueles que, longe do próprio país, da própria pátria, precisavam de uma presença, de uma lembrança dessa presença permanente de Deus através da fé, através de uma congregação de religiosos, de religiosas e pessoas leigas que os acompanhassem. Hoje ele nos convida a todos a renovar então esse compromisso e essa consciência. Deus permanece conosco e nos convida a ter esperança, a ter confiança nele. Então que Deus, por intercessão do nosso beato fundador João Batista Scalabrini, ele abençoe a cada um de nós, as nossas famílias e as nossas comunidades, e que Deus permaneça sempre conosco. Amém.